Olá, pessoal dos terceiros anos. Então, vamos agora para a nossa segunda revolução liberal aí desse processo, que é a independência dos Estados Unidos, ou também chamada de Revolução Americana. Então, esse é o assunto dessa semana. Então, vamos lá. A Revolução Americana, ela consiste em um movimento de revolta de 13 colônias que os ingleses haviam fundado na América do Norte, tá? Em 1776. Na verdade, essa revolta começa um pouco antes, mas em 1776 é quando é publicada a Declaração de Independência dessas 13 colônias. Inicialmente, elas eram estados independentes que resolveram se unir. Daí o nome do país ter ficado Estados Unidos da América. Então, é esse processo que nós vamos estudar agora, que levou colonos que vieram da Inglaterra para a América se revoltarem e criarem um Estado, criarem um país independente naquele momento. Então vamos lá. Revolução Americana de 1776, a independência das 13 colônias da América, inglesas da América. De uma maneira geral, a Revolução Americana ela engloba esses aspectos. Vamos lá. Primeiro, ela foi inspirada nas ideias de John Locke. Estudamos John Locke no trimestre passado, no Iluminismo, é o filósofo inglês do século XVII também, finalzinho do século XVII, início do século XVIII. O John Locke, com seus escritos, acabou sendo a grande fonte de inspiração da Revolução Americana. Outros iluministas franceses também, mas o cara que vai dar o norte aí na Constituição do que viria a ser os Estados Unidos nesse início é o John Locke. Essas 13 colônias, né, são as primeiras colônias aqui na América a se organizar e a lutar contra a sua metrópole, no caso a Inglaterra. Depois isso vai acontecer em outras regiões. As colônias espanholas também vão fazer isso depois. E também, já no século XIX, o próprio Brasil, que é a colônia portuguesa, também vai conquistar a sua independência com relação à metrópole portuguesa. Então, isso é uma coisa importante. A Revolução Americana ela vai desencadear um processo de diversas lutas por independência. A exceção aí no que diz respeito a lutas fica com o Brasil, que teve uma independência muito diferente das outras independências que nós vamos estudar aqui, como da própria Revolução Americana. Mas quando a gente falar da independência do Brasil, a gente tem essa diferença. A Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, também significa dentro daquele processo de consolidação da burguesia no poder. São as ideias liberais, as ideias da burguesia que vão se fortalecer nesse processo. Então, como a burguesia estava lutando contra o absolutismo, contra o mercantilismo, contra o colonialismo, isso, a independência dos Estados Unidos mostra que tudo isso está em crise. Absolutismo, mercantilismo e colonialismo estão em crise nesse processo. Então, são aspectos gerais da Revolução Americana. O que está por trás disso daí? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da colonização da América do Norte. É interessante a gente notar que não houve um interesse comercial pela América do Norte no início. Portugueses, espanhóis, que tiveram um empreendimento colonial bastante forte desde o início, desde a chegada de Colombo na América, tanto e do Cabral aqui no Brasil, portugueses e espanhóis, eles organizaram um empreendimento colonial com muita força, mas era do México para baixo. O México por quê? Tinha os maias, os astecas, os povos que tinham metais preciosos, exploravam metais preciosos, isso atraiu a atenção da Espanha. Os portugueses vieram com o seu empreendimento, primeiro explorando a madeira, depois cana-de-açúcar, mas sempre na esperança de encontrar ouro aqui na América do Sul. Depois os espanhóis
eles vão chegar na região do Peru ali e também vão encontrar metais preciosos. Em Potosí tinha a maior mina de prata do planeta. Né? Então, e por que não houve esse mesmo interesse pela América do Norte? Primeiro, não havia, não encontraram metais preciosos desde o início. Lembra do Pocahontas, que a gente viu lá no... Eu já cheguei a falar para vocês aí, foi com vocês, agora já não sei se foi no terceiro ou no segundo ano que eu coloquei o filmezinho do Pocahontas numa videoaula aí. Mas procurou-se metais preciosos, não estava muito pro oeste, não se encontrou naquele momento. Tá? E o clima e o solo da América do Norte é muito parecido com o clima e o solo da Europa. Né? Não tinha sentido, por exemplo, os europeus saírem da Europa produzir trigo aqui, já que dava para produzir trigo lá. O que interessava nesse primeiro momento da colonização eram áreas tropicais. Tanto que o primeiro ponto a ser colonizado foi o sul do que hoje é os Estados Unidos, ali na região da Louisiana, região mais ao sul, que permitia a produção de gêneros tropicais que não davam para ser produzidos lá na Inglaterra. Então, isso fez com que, inicialmente, não houvesse um interesse muito grande em colonizar a América do Norte. Então por que os colonos foram para lá? Tanto que demorou, Colombo chegou em 1492 na América. O primeiro movimento de colonização lá na América do Norte foi quase 100 anos depois da fundação de São Vicente aqui no Brasil, que marca o início da colonização portuguesa aqui. Em 1620, chegam os primeiros colonos no navio Mayflower lá na América do Norte, vindos da Inglaterra. Por que eles estão indo lá? Esses colonos, eles são puritanos. Vamos lembrar que essa época aí, nós vimos isso na aula passada, quem está governando a Inglaterra é o Jaime I. Logo depois veio o seu filho, o Carlos I, que eram extremamente absolutistas e perseguiam as pessoas que não eram nem da religião anglicana, nem católicos. Então, os puritanos, eles eram perseguidos. Muitas vezes eram obrigados a se converter ao anglicanismo contra a sua vontade. Então, esse extrato social são essas pessoas que saem estão lá na sociedade inglesa sendo perseguidas por causa de questões religiosas, que resolvem sair de lá e virem para a América para buscar uma nova possibilidade de liberdade para exercer a sua religião sem ser perseguido. Então, os primeiros colonos que saem da Inglaterra, eles saem da Inglaterra não com a intenção de voltar para lá um dia, não, eles querem vir e criar um local onde eles possam exercer a sua religião sem serem perseguidos. E ao chegarem à América, esses puritanos, eles firmam um pacto de autogoverno. Então havia uma certa liberdade muito grande, diferente do que acontecia na Espanha e Portugal, nas colônias de Espanha e Portugal, onde Espanha e Portugal controlava tudo com muito rigor. Na América do Norte, como não havia inicialmente um interesse econômico, a migração e a colonização era feita mais pessoas que estavam buscando não extrair a riqueza para levar lá para a Europa, mas estavam buscando construir uma sociedade onde eles pudessem exercer a sua religião tranquilamente. Lá houve pouco interesse inicialmente da Inglaterra em controlar o que estava acontecendo ali. É o que a gente chama de negligência salutar. Negligência é quando as pessoas são negligentes, deixam. A Inglaterra deixa, o pessoal está indo para lá, vai. E não ficava controlando o que eles estavam produzindo. E isso deu uma certa liberdade, tanto de governo quanto liberdade econômica, para os colonos se organizarem ali na América do Norte. Essa negligência salutar é um conceito bastante interessante para te ver a diferença. Hoje em dia, há uma crítica muito grande, vocês já devem ter ouvido certamente, que é a questão de colonização, de exploração, colonização de povoamento.
que era uma explicação. Por que os Estados Unidos é muito desenvolvido e aqui a América Latina é pouco desenvolvida? Aqui lá houve uma colonização de povoamento, enquanto aqui houve uma colonização de exploração. Esse conceito, ele, hoje em dia, ele não é muito mais tão bem aceito nas pesquisas recentes na academia. Por que não é bem aceito? Porque é inegável que onde houve exploração, houve também povoamento. E onde houve povoamento, também houve exploração. Então, separar entre colônia de povoamento e colônia de exploração, você deixa a coisa meio manca, porque onde houve povoamento, houve exploração, e onde houve exploração, também houve povoamento. Então, esse conceito de negligência salutar era uma ideia que explica melhor essa diferença. Por que lá houve um desenvolvimento maior? Porque não havia fiscalização na metrópole, não havia cerceamento da liberdade dos colonos. Enquanto que aqui na Espanha e Portugal, o controle era muito rígido, quer dizer, o pacto colonial era mantido, aquele papel da colônia sendo fornecedor dos gêneros agrícolas era visto com muito mais... era mantido com muito mais rigor por portugueses e espanhóis, enquanto que a Inglaterra deixou a sua liberdade, as suas colônias com maior liberdade. Não que isso fosse uma intenção da Inglaterra, que ela não via interesse mesmo em controlar, já que não havia, nesse primeiro momento, um interesse comercial em função daquela similaridade do clima e do território com relação à Europa. Então havia uma fraca fiscalização da metrópole sobre as colônias. Com essa liberdade, essas colônias desenvolviam, tinham sua autonomia política e principalmente tinham sua autonomia comercial. Está vendo a gravura aí? Ela representa o comércio triangular. Quer dizer, comerciantes da América do Norte, principalmente do porto de Boston, na região mais ao norte, eles iam para o Caribe, pegavam melaço, iam para a África, trocavam esse melaço por escravos, traziam escravos para o Caribe, trocavam com mais melaço, levavam esse melaço para a Europa. Então, surgiu ali uma camada de comerciantes, graças a esse comércio triangular, América, África e Europa, que enriqueceu bastante e se tornou bastante influente. Mas isso dentro de um ambiente de liberdade, onde eles pagavam poucos impostos para a metrópole, tinham pouca fiscalização da metrópole e podiam praticar o seu comércio e com muita liberdade política para se organizar, diferentemente do que aconteceu do México para baixo, nas colônias espanholas e americanas e portuguesas. Então, nessa situação, os colonos viviam nesse ambiente de liberdade e defendiam essa liberdade. Eles se acostumaram com essa liberdade. Eles podiam se desenvolver. As coisas começam a mudar a partir da Guerra dos 7 Anos, que vai de 1756 a 1763. Que guerra foi essa? Foi uma guerra entre a França e a Inglaterra. O que estava em jogo aí? Colônias na América do Norte. Vamos lembrar que parte do Canadá foi colonizado por franceses e parte dos Estados Unidos, também, a região da Louisiana, foi colonizada por franceses. Então havia partes da América do Norte que os franceses haviam colonizado. E isso gerava certos conflitos ali na América do Norte. Esses conflitos acabaram gerando uma guerra entre a Inglaterra e França por esses territórios. A Inglaterra venceu a guerra, que era uma disputa pelo comércio colonial, e conquistou vários territórios que pertenciam à França, acabaram sendo incorporados à colônia francesa, à inglesa. Os ingleses acabaram tomando esses territórios da França. Bom, qual é a perspectiva dos colonos? Em 1756 já haviam 130 anos de colonização, a população de colonos já tinha crescido e havia necessidade de expansão. Os colonos queriam se expandir, precisavam de território, de terra para se expandir. Quando a Inglaterra incorpora esses territórios que eram da França aos seus domínios, esses colonos vão falar, agora tá bom para nós, vai ter terra
de montão a gente vai se dar bem. Né? Só que não foi o que aconteceu. O rei inglês, naquela época, junto com o parlamento, vamos lembrar que o parlamento, depois de 1688, o parlamento é que tem a última palavra lá, né? O rei não é mais absolutista, então começa a se votar leis que proíbem os colonos de ocupar essas terras do interior. Elas são transformadas em propriedades da coroa inglesa, propriedades reais, ou em reservas indígenas. Tudo isso para que os colonos não ocupem esse território. Qual é a coisa? O que está por trás disso daí? O parlamento inglês já vê que os seus interesses lá, a burguesia inglesa, são diferentes dos interesses da burguesia colonial que está aqui. Né? Então começa a haver uma desavença entre o parlamento inglês e os interesses dos colonos, que ficam proibidos de ocupar essas terras. E começa a gerar, então, uma série de conflitos entre os colonos e a metrópole. Isso vai começar a ser comum, né? Questões que geram conflitos entre os colonos e a metrópole. Isso é o pano de fundo. Bom, o parlamento inglês ele percebe que a Inglaterra lucra muito pouco com a exploração colonial. E vamos lembrar que agora a economia colonial está forte. Estima-se que a vida da maioria das pessoas em Boston, por exemplo, era muito melhor do que em Londres, na Inglaterra, naquele momento. Então, a riqueza gerada aqui na América é uma riqueza grande. E o parlamento inglês começa a querer controlar essa riqueza, começa a querer ter uma visão de levar essa riqueza para a Inglaterra. Começa, então, uma política de controle inglesa sobre as colônias. E como é que seria a maneira mais fácil dessa riqueza ser levada para a Inglaterra? Através de leis que imponham impostos. A primeira dessas leis foi a Lei do Açúcar, 1764. Ela vai criar um imposto sobre o melaço. O melaço é um dos grandes produtos daquele comércio triangular lá, que gera mais riqueza para esses comerciantes coloniais aqui na América do Norte. Então, uma lei do açúcar estabelece o imposto sobre o melaço. Esse comércio era feito sem pagar imposto nenhum para a coroa começa a tributar esse comércio. Isso desagrada, obviamente, os comerciantes que estão aqui na colônia, lá na colônia da América do Norte. O ano seguinte vem a Lei do Selo. A Lei do Selo de 1765, ela cria um imposto sobre as publicações, qualquer tipo de publicação, um livro, e por incrível que pareça, até uma carta. Se você vai escrever uma carta para uma pessoa, você tem que pagar um imposto. Vai escrever um livro, um jornal, pagar imposto. Isso vai irritar profundamente os colonos, não só pelo imposto em si, que já é uma coisa meio absurda, né, na visão deles, mas também porque isso cerceia a liberdade deles de imprensa, cerceia a liberdade deles de comunicação, de troca de opinião, de troca de ideias. Então, além do selo, começa a irritar muito as pessoas, que elas veem também não só uma tentativa de arrecadar dinheiro dos colonos para levar para a Inglaterra, mas uma tentativa de controlar aquilo que eles escrevem, aquilo que eles falam, porque para você pagar o imposto, você tinha que mostrar por publicação para o agente do Estado que cobrava esse imposto. Então, era uma forma também de controlar a liberdade de opinião e expressão. Em 1767, 2 anos depois, um conjunto de leis chamados Atos Townshend, eles criam imposto sobre o vidro, o chumbo, o papel e a tinta. Olha só, vidro, chumbo é necessário para tipografia também, para armas, mas fazer balas, né, projéteis, mas também é necessário para tipografia. O papel e a tinta, mais imposto que os colonos têm que pagar. Então veja, aquele pessoal que não estava acostumado a total liberdade começa a ser vigiado e tem que pagar uma série de impostos que ele não tinha que pagar antes. A coisa vai esquentar em 1773, quando é votada no parlamento inglês e aprovada a lei do chá.
O que é a lei do chá? O chá também é um produto que os comerciantes de Boston, principalmente, mas de outros portos também da América do Norte, eles comercializavam, eles navegavam até a Índia, né, pegavam o chá, traziam dentro daquela ideia do comércio triangular, levavam para a Europa, né, para a Inglaterra, e o que a Inglaterra estabelece na lei do chá? O chá vai ser monopólio da Companhia das Índias Orientais. E só essa companhia pode vender chá na Inglaterra. Os colonos não podem vender mais. Eles são obrigados a vender para essa companhia pelo preço que essa companhia pagar. Né? Mas eles não podem levar mais para a Inglaterra. Em represália a isso daí, um grupo de colonos se vestiu de índios, um monte de índio de loiro, de olho azul, mas um grupo de colonos se vestiu de índio, e invadiu no porto de Boston os navios da Companhia das Índias Orientais e despejou o carregamento de chá no rio. Né? Jogou, ou no mar, né? No mar. Jogou o carregamento de chá na água. Estragou. Né? Embora eles estivessem vestidos de índios, né, havia uma clara nítido que a ação era dos colonos. Né? Esse episódio foi conhecido como a Festa do Chá, Tea Party, que inclusive nomeia um grupo extremamente conservador nos Estados Unidos atualmente. Existe um grupo chamado Tea Party, que é um grupo extremamente conservador. Por quê? Porque é extremamente liberal, né, nas suas convicções. Bom, a Festa do Chá, obviamente, irritou o rei na Inglaterra. Aí é uma gravura da Festa do Chá, tá? Acho que vocês não vão conseguir ver com nitidez, tá? Mas estão jogando caixas e mais caixas de chá no mar. Então, essas leis, elas irritavam muitos colonos porque tiravam a sua liberdade e os obrigavam a pagar altos impostos, produtos que antes eles não tinham que pagar. Bom, em represária à festa do chá, que foi considerado como uma afronta dos colonos, o parlamento da Inglaterra decreta o fechamento do porto de Boston. O porto de Boston é o principal porto, ele é o maior porto, né, das Américas, talvez um dos maiores portos do mundo já naquele momento. Ele é fechado, nenhum navio pode sair ou entrar mais no porto de Boston. É uma decisão da Inglaterra. Isso vai, em 1774, vai ser parte das chamadas leis intoleráveis, as leis que os colonos não toleravam de jeito nenhum. Também uma série de leis cerceavam a liberdade dos colonos, liberdade de reunião, liberdade de imprensa, havia toque de recolher, os colonos não podiam se reunir em praça pública. Tudo isso foi irritando muito os colonos. E essa não aprovação desses colonos fez com que eles se unissem e tentassem destruir o seu inimigo comum, que era a metrópole. Começa uma reação aí, começa aí a Revolução Americana. Em Boston, por exemplo, havia um grupo de pessoas reunidas para reclamar da situação, né? E aparece a tropa, os casacas vermelhas, os ingleses, os soldados ingleses, para reprimir essa reunião, e isso acaba no massacre. Os soldados acabaram massacrando, matando uma série de... E isso vai gerar uma revolta muito grande, mais no interior, não nas grandes cidades, mas no interior, são formadas milícias para começar a combater o exército inglês. Isso aparece muito naquele filme Patriota, que eu vou deixar o link para vocês acompanharem quem quiser assistir. Diante desses atos, os representantes das 13 colônias, eles convocam um primeiro congresso continental da Filadélfia. Filadélfia era uma cidade das colônias, e ali haveria um primeiro congresso continental. Representantes das 13 colônias iam lá para discutir o que fazer. Essa é uma gravura que mostra esse primeiro congresso continental.
Eles saíram desse congresso com várias resoluções. A principal delas era um boicote econômico irrestrito com relação à Inglaterra. Os comerciantes já não iriam mais comercializar com a Inglaterra, iam boicotar os produtos ingleses e não iam mais comprar da Inglaterra ou vender para a Inglaterra. Foi a decisão do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Bom, isso, a situação, enquanto isso, vai esquentando, né? Vai ficando cada vez mais confrontos, grupos de milicianos no sentido lá, não é o sentido que a gente usa aqui no Brasil, do Rio de Janeiro. Miliciano ali é uma tropa formada por pessoas que não são soldados. É isso que a palavra quer dizer ali naquele momento. Então, eles começam a entrar em choque com as tropas inglesas, o que força a convocação de um segundo Congresso Continental, também na Filadélfia. Novamente, representantes de todas as colônias vão se reunir lá. Nesse segundo Congresso Continental da Filadélfia, é promulgada a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Os delegados decidem que os Estados Unidos vão se tornar um país independente da Inglaterra. Isso foi no dia 4 de julho de 1776 e é a data que marca a independência dos Estados Unidos. O principal redator dessa Declaração de Independência é o Thomas Jefferson, tem uma imagem dele aqui, muito influenciado pelo John Locke. A gente vai ver alguns trechinhos daqui a pouco, vocês vão ver que as ideias do Locke e do Iluminismo. Ideias de liberdade, felicidade, igualdade, propriedade, defesa da propriedade. A Declaração de Independência vai agravar o sentimento antibritânico, vai dar um documento no qual os colonos podem se basear para iniciar uma resistência, uma luta. E com isso tem início uma guerra civil, não, porque não é uma guerra de independência entre os colonos e os soldados ingleses. Os colonos vão receber apoio de todas as potências europeias que tinham a Inglaterra como inimiga. A Holanda, Espanha e França vão apoiar, principalmente a França. Esse apoio que a França vai dar aos colonos na América para lutar pela sua independência vai sair muito caro para a França, vai ser um dos fatores que depois vai estimular a Revolução Francesa. Mas vejam aí alguns trechos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Se vocês lembrarem das ideias de John Locke e dos iluministas, vão ver que tem muito deles. Que todos os homens nascem iguais, que o seu Criador os dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais o direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade. Que para garantir esses direitos, os homens instituem entre eles governos, cujo justo poder emana do consentimento dos governados. Que se um governo chega a não reconhecer esses fins, o povo tem o direito de modificá-lo ou de aboli-lo e de instituir um novo governo. John Locke na veia. Tudo isso daí está lá. Então, por que as pessoas aceitam um governo? Para ter direitos. Então, a função do governo não é cobrar imposto, é garantir direitos para a população. Direitos aqui, a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Se um governo não faz isso, já dizia o John Locke, a população tem o direito de lutar para modificá-lo. Foi o que ocorreu lá. Bom, a guerra durou até 1781. Né? Então foi bastante, 6 anos de guerra, 5 anos de guerra, e os colonos, com o apoio decisivo da França, acabaram ganhando na Inglaterra. Surgiu um novo país, os Estados Unidos da América. No começo ele não era um país, era uma confederação, com 13 estados independentes, que resolveram se juntar, se unir e formar um único país. Depois, então, foi uma união dirigida por um poder central mais forte. Se vocês olharem o mapa aí dos Estados Unidos atual, só os países do litoral do Oceano Atlântico é que formavam as 13 colônias. Depois, o resto foi sendo conquistado aos poucos. Do México, dos espanhóis, dos indígenas e dos franceses. Então,
A Constituição norte-americana é a mesma até hoje, foi concluída em 1787. É interessante notar que a Constituição ela não tem o mesmo linguajar da Declaração. A Declaração de Independência ela é mais incisiva. A Constituição ela já é uma coisa que quer ordenar a sociedade a partir de uma visão da burguesia. O país passa a se chamar Estados Unidos da América e vai ser o primeiro aqui na América a assumir a forma de república com o sistema presidencialista. Olha que interessante. Não tem mais rei, que passa a ter um presidente, passa a ter eleição, partido político, né? Então, os Estados Unidos, eles criam uma nova forma de organizar a política, a partir das ideias do John Locke, do Montesquieu, divisão dos poderes, tem um executivo, legislativo, o judiciário, todas aquelas ideias iluministas vão ser impostas em prática lá. Então, vai ser uma federação, quer dizer, é um país composto por estados, e tem a divisão entre o poder executivo e o judiciário. É isso daí, pessoal. Leiam agora os textos, é pouquinha coisa, só para gravar mais. Façam os exercícios aí de aprofundamento, que ainda não tem atividade avaliativa. A próxima coisa, eu vou colocar uma atividade avaliativa para vocês. Ok? Então, é isso aí. Bom trabalho. Até a próxima semana.